capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu desisti com as coisas de menino. Quem aqui que não esteve domingo no culto, levante a mão. Levante a mão. Quem não esteve no culto domingo? Domingo eu abri uma introdução a esse tema, justificando a igreja, razões pela qual eu preciso amadurecer. Razões pela qual eu preciso amadurecer. E a primeira razão que nós trabalhamos foi que eu preciso amadurecer, porque quando eu amadureço, os investimentos de Deus para mim não são desperdiçados. Porque Paulo vai escrever no capítulo 4, a partir do versículo 11 de Efésios, de que tudo que Deus opera ao nosso favor, Ele opera para contemplar a nossa maturidade. Tudo que Deus empreende na tua direção, tudo que Deus investe na tua existência, Deus investe com um propósito que você amadurece. Aí quando eu recebo os investimentos de Deus e não amadureço, eu estou dizendo: os teus investimentos estão sendo desperdiçados. É mais ou menos você, papai e mamãe, trazer uma comida para o seu filho, esperando que ele se alimente, porque os nutrientes, as vitaminas para a qualidade da sua vida estão nessa alimentação, e você volta aos seus afazeres, mas esse menino, ele pega essa comida e coloca no lixo. Ao passar do tempo, ele não cresce em qualidade. Ele está dizendo: eu estou desperdiçando os teus investimentos. Quando eu não amadureço, eu estou dizendo para Deus: os teus investimentos para mim estão sendo desperdiçados. Quando o Senhor abre uma porta, quando o Senhor abençoa as minhas finanças, quando o Senhor amplia muitas realidades de bênçãos na minha vida, eu estou dizendo para Deus de que tudo isso eu não estou levando a sério, porque eu continuo na mesma estatura. A segunda razão pela qual nós precisamos amadurecer, e essa foi a parte que mais me tocou, é porque a maturidade me dá acesso. Diga comigo: a maturidade me dá acesso. Acesso a quê? Gálatas capítulo 4, Paulo traz uma imagem fantástica dizendo de que o herdeiro, quando ele é menino, ele não difere em nada do escravo, do empregado, do funcionário do pai. Imagina um menino aonde que o seu pai tem posses milionárias ou bilionárias, mas ele é uma criança. Paulo está dizendo, mesmo ele sendo dono de tudo, pelo fato de ser menino, ele está nivelado a um servo, a um escravo. E isso chama muito a minha atenção, porque nós somos co-herdeiros de Cristo.
A Bíblia diz que tudo aquilo que o Pai entregou ao Filho, isso agora pertence a nós. Então eu vou te dizer uma coisa: existem muitas realidades que nós oramos dizendo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Existem campanhas, existem propósitos em que nós fazemos a Deus pedindo algo para Deus, e isso nunca nos será dado, porque o caminho não é a oração, não é a campanha em si mesmas. Nós estamos pedindo, chorando, dizendo: Deus, me dá, me dá, me dá. E Deus está dizendo: mas eu vou te dar o que já é seu. O que você precisa é crescer. O que você precisa é amadurecer. Porque quando você amadurece, a herança que já é tua virá para as tuas mãos por direito. Você já parou para pensar quantas bênçãos que não estejam atrasadas? Você consegue imaginar quantas realidades de Deus está ao nosso dispor, está liberada ao nosso favor? É mais ou menos assim. É um pai que diz assim: meu filho, quando você chegar a 18 anos, o carro já está comprado, a habilitação já está comprada, só falta chegar lá, mas eu nunca chego lá. E quando eu não chego a este nível de maturidade, eu estou atrasando, eu estou adiando as bênçãos de Deus que já são minhas, as heranças que Deus já depositou na conta, mas eu não tenho acesso. Aí Deus está te dizendo esta noite, Deus está gritando no teu coração dizendo: amadurece, que eu entregarei nas tuas mãos. Amadurece e você experimentará. Amadurece e a herança será desfrutada. Amadurece e tudo que é teu virá no teu endereço. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? A terceira razão pela qual nós precisamos amadurecer. Eu preciso amadurecer porque é a maturidade que me traz firmeza de existência. Paulo fala que é pelo fato de eu ser menino que eu sou movido por qualquer vento de engano e de resistências. A maturidade me coloca firmeza. A maturidade me ensina a ser um homem firme. A maturidade me faz ser um pai firme, um marido firme, um marido que mata no peito os problemas, um homem que não sai batendo a porta, um homem que não sai no meio de um diálogo e entra dentro de um carro para desaparecer a mente. Ele é homem, ele é firme. Não é qualquer coisa que vai deslocá-lo do seu papel. A maturidade nos dá firmeza de existência. Basicamente, foi isso que nós trabalhamos. Claro, com muito mais profundidade, depois você acessa o nosso material. Eu quero começar com uma pergunta. Por que que às vezes nós não amadurecemos? Por que que às vezes a maturidade na nossa vida ela é tão tardia? Por que que a maturidade em muitas vezes nas nossas realidades de existência é algo assim tão distante? O texto de Hebreus nos ajuda. Vamos ler junto? Vamos lá? 3, 2, 1.
Não, calma. Vamos lá de novo. Esperando uns pelos outros, vamos lá. 3, 2, 1. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Esse texto me faz pensar, e eu quero que você raciocine isso hoje, agora, baseado no tempo em que você está na igreja. Você é tomado por qual convicção? Que você está maduro ou que você ainda está imaturo? Baseado no tempo em que você está caminhando com Deus, qual é a sua leitura da sua maturidade? O texto fala de que havia algo tardio. O texto fala de que essa igreja já eram para ser mestres, mas devido ao tempo em que eles ficaram expostos diante de tantos ensinamentos, mas o texto fala que eles continuavam menino. Deus queria trazer coisas maiores. Você crê de que quando Deus olha para você, Deus está dizendo assim: Aguiar, eu tenho coisas mais sólidas para você. Pensa Deus gritando o teu nome, dizendo assim: ei, eu tenho coisas maiores para você. O banquete já está pronto. A picanha está pronta. O filé mignon está pronto. A lasanha está pronta. Glória. Mas por que você insiste em tomar leite? Por que você insiste em se contentar com leite? Amados, eu quero que você ouça o Espírito gritando no teu coração esta noite, dizendo: eu tenho algo mais sólido para você. Você lembra de Jesus falando para os discípulos assim: eu tenho tantas coisas para vos dizer, mas vocês não vão suportar. Amados, eu quero que você entenda que bênção é a ideia de Deus. Eu quero que você pense que se tem alguém que está interessado em te abençoar, se tem alguém que está interessado em te elevar, se tem alguém que está querendo te conduzir a horizontes, a níveis excelentes, é Deus. Mas o que acontece por que você não amadurece para você degustar isso que eu tenho preparado para você? Por que você insiste em se conformar com leite, enquanto o banquete já está preparado? Ah, quantas revelações, quantas visões, quantas ações, quanto sobrenatural está presenteado para você, mas você não pode receber, você não aguenta, é precioso demais. Você precisa crescer, você precisa amadurecer quanto homem, você precisa amadurecer quanto marido, você precisa amadurecer quanto discípulo de Jesus, você precisa amadurecer quanto um cristão, quanto um adorador, você precisa amadurecer quanto filho, você precisa amadurecer quanto filha. Quando você amadurece, eu vou mudar o cardápio. A minha oração para Deus é: Deus, eu creio no Salmo 139 que diz de que todas as coisas da minha vida estão escritas num livro. Eu creio nisso piamente.
Eu creio que antes de eu nascer, há um Deus que planejou a minha existência nele. E a minha oração é muito parecido com daquele missionário entre os Aucas no Equador, Jim Elliot, quando ele escreve no seu diário dizendo: ensina-me a viver de uma tal maneira que no dia da minha morte a única coisa que eu tenho que fazer é morrer. Eu digo: Deus, eu quero viver uma vida de uma tal maneira que no dia da minha morte eu venho olhar para o céu com a paz do coração e dizer: Deus, todo banquete que o Senhor preparou para eu comer, eu me alimentei dele. Todo nível que o Senhor me preparou para eu alcançar como homem, eu alcancei. Todo nível que o Senhor preparou como pastor, como líder, como pai, como marido, eu alcancei. Pode despedir o teu servo em paz, porque eu não troquei banquete por leite. Você precisa, em nome de Jesus, você precisa dizer: Deus, qual é a área da minha vida que eu ainda estou no leite? Eu quero crescer, porque eu quero alimentar-me de alimentos sólidos. Você me entende? Diga amém. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer mudar o seu cardápio. Diga: Deus quer mudar o seu cardápio. O texto continua: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aí, todas as vezes que você lê a palavra perfeito em relação a nós, pode escrever lá com a caneta maturidade. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais, razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Mas você fala: mas pastor, o texto não explicou por que essas pessoas não cresceram. Por que essas pessoas, elas permaneceram meninos quando eles deveriam ser mestres? Aí aqui que está o segredo. O versículo 11 diz assim, ó: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Aí vem o versículo 12: porque vocês já eram para ser mestres. Então ele vai explicar que a razão pela qual eles não haviam amadurecidos estava no ouvir. Você sabe aonde está a raiz das nossas imaturidades? Na negligência do nosso ouvir. Hoje pela manhã eu dizia aos nossos irmãos que há um texto no Sermão do Monte que nós interpretamos errado demais, que é o sermão a metáfora das duas casas, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Aí a gente diz que aquela rocha ali é Jesus. Não é. Não é. Se você olhar com cuidado no texto, você verá que aquela rocha ali não é Jesus. Claro que existe outro texto que diz que Jesus é pedra angular. Nenhum problema. Falam de firmeza, de solidez. Nenhum problema. Mas naquele texto ali, quando ele fala de uma casa sobre a rocha, o texto não está falando de Jesus. Você sabe o que o texto está falando? Aquela rocha ali é quem ouviu e praticou. O exercício do ouvir e do praticar é comparado a uma rocha. Uau! Então você sabe quem é responsável por aquela rocha? É você.
Se na minha vida, se no meu casamento, se na minha relação com Deus e com a vida, eu estou firmado em lugares instáveis, isso quer dizer de que eu não estou ouvindo como deveria ouvir. Eu não estou praticando como eu deveria praticar, porque o exercício de ouvir e de praticar estabelece uma firmeza, estabelece uma rocha debaixo dos meus pés, porque o que eu ouço de Deus é vida, o que eu ouço de Deus é espírito, o que eu ouço de Deus é eterno. É por isso que nós estamos te encorajando. Não venha para a igreja, não saia de um culto sem ter registrado algo que Deus falou com você. Por que as pessoas permanecem imaturas? Porque entram e saem reuniões, Deus fala, mas aquele ouvir não se encarna em uma prática, não se encarna na vida, não se materializa. E todas as vezes em que eu ouço uma verdade e eu não respondo essa verdade, eu estou colocando areia no meu fundamento. Hebreus está dizendo: é porque vocês foram negligentes no ouvir que vocês não cresceram. Então deixa-me falar para vocês. Pensa. Eu não sei quanto tempo que você frequenta a família de Blue. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. Mas a pergunta que eu faço é: baseado em todas as pregações, livros, louvores que você já ouviu sobre oração, você deu ouvido a isso? Você ouviu isso mesmo? Todos os sermões que você já ouviu, pregações, louvores, seminários sobre amar, sobre perdoar, você deu ouvido de fato nisso? Você deu uma resposta a isso? Todas as palavras que você já ouviu sobre unidade, você deu uma resposta a isso? Você colocou isso como alvo para ser atingido? Você colocou como uma meta, como objetivo, como uma razão de ser, como propósito de existir? Você colocou isso como paixão da sua vida? Tudo que você já ouviu falar sobre Jesus, sobre amar a Jesus, ser apaixonado por Jesus, se entregar a Jesus, a pergunta é: depois de tantos sermões e pregações, você já é mestre nisso? Ou você apenas ouviu, mas foi negligente no que você ouviu? A raiz das nossas imaturidades reside em escutar demais e não ouvir nada. Existem palavras que são liberadas aqui neste altar, que já era para ter sarado o teu casamento, que já era para ter te sarado desse ciclo vicioso de pecado, que já era para ter transformado a sua maneira de pensar. Mas a pergunta é: por que eu permaneço imaturo? Aí o texto diz: é porque eu estou negligente no ouvir. Então eu vou te dar um conselho pastoral. Toda palavra que você ouvir de Deus e que te tocar profundamente, você tem 24 horas para colocar isso em prática. Depois das 24 horas, o impacto vai se apequenando, à medida em que a distância vai se estabelecendo entre aquela palavra e os dias, aquela força, ela vai se amenizando, vai se tornando minúsculo. Deus te tomou num culto, fala: pastor, hoje eu assumi um compromisso de orar. Ora no mesmo dia. Chega em casa, entra para o teu quarto e faça um propósito de oração. Se você ouviu uma pregação sobre o orar em línguas,
A sua próxima oração já exercita isso. Não adia, não protela. Porque senão nós nos tornamos negligentes ao ouvir. Se nós negligenciarmos o ouvir, nós nos tornamos imaturos nas áreas que Deus quer que nós amadurecemos. Então a pergunta vem, o que é maturidade? Eu não vou trabalhar maturidade no seu sentido etimológico da palavra maturidade. Eu quero trabalhar o conceito de maturidade no seu sentido filosófico. E eu gosto desse conceito quando diz que maturidade não significa o quanto que você viveu. Maturidade não tem a ver com tempo cronológico. Cheguei aos meus 30 anos, então eu sou alguém maduro. Eu cheguei aos meus quarentões, e então eu sou alguém maduro ou madura. Nem sempre. Porque maturidade não tem a ver com tempo vivido. Maturidade tem a ver com o que você aprendeu. Existe pessoas com 15 anos que aprendeu muito mais de alguém de 30. Aí eu faço uma pergunta: como está o aprendizado na tua vida? Você tem aprendido o que com a vida? Eu gosto de uma frase de um filósofo, que ele escreve o livro O Choque do Futuro. É um filósofo, ele não é cristão, e ele escreve nesse livro a seguinte frase: no século 21 nós não teremos analfabetos que não sabem ler nem escrever. No século 21 os analfabetos serão aqueles que não sabem aprender, que não sabem desaprender e que não sabem reaprender. Você consegue nomear algumas coisas na sua vida que você precisa desaprender? E pensa numa coisa tensa, é você desaprender algo. Pensa numa coisa difícil, é você desaprender algo. Mas se você quer aprender, você precisa desaprender. Tem gente que precisa desaprender a dar desculpa, porque ele aprendeu a fazer desculpa de tudo. Você conhece alguém assim ou não? Tudo que você fala para ele tem uma desculpa. E é triste quando você aprende a dar desculpa, aí é triste. Aí o exercício do desaprender. Quantas coisas eu precisei desaprender no meu casamento? Quantas coisas eu precisei desaprender no meu casamento e reaprender de novo. Porque se eu não reaprendesse, não haveria qualidade. Se eu não desaprendesse para reaprender, não cumpriria o propósito de Deus. A tua maturidade tem a ver com aquilo que você aprende, desaprende e reaprende. Existem talvez algumas formas de pensar que você precisa desaprender para reaprendê-lo de novo. Terça que vem falaremos algumas coisas muito profundas sobre isso. Leituras equivocadas. Interpretações ilegítimas que nós fazemos de pessoas e da vida, que nos causam horrores, que nos causam desafetos, que nos causam feridas. E a culpa não está lá, está nos meus olhos. Você precisa desaprender isso.
porque o pecado veio, distorceu tudo. A nossa maior guerra espiritual não é com demônios, a nossa maior guerra espiritual é renovação de mente. Você é aprender a tratar gente, a tratar esposa, a tratar marido, a tratar filhos, a tratar pais. A maturidade tem a ver com o que você tem aprendido. Quais são os sinais de imaturidade? Quais são as evidências que apontam que existe alguma imaturidade em evidência dentro de mim? Esses são os dados de um livro, Líder Emocional, do Peter Azaredo. Ele traz esse mapa baseado na psicologia. Ele vai falar que existe bebês emocionais. Bebês emocionais. E olha as características de bebês emocionais. Coloca nessa tela aqui, por favor, só para facilitar a minha leitura. Olha as evidências de alguém que é bebê emocional por dentro. Bebês emocionais procuram que os outros tomem conta deles. Você conhece alguém assim ou não? Tudo que ele faz, ele coloca a culpa nos outros. Todo mundo tem responsabilidade com ele. Eu vi alguém falando aqui, em algum culto, de que ele ficou nessa igreja, isso faz mais de 10 anos atrás, de que ele ficou nessa igreja aqui, quando eles mudaram para cá, eles ficaram 2 anos aqui, e ele fala de que durante 2 anos ninguém nunca cumprimentou a família. Bebês. Por que a leitura deles foi, poxa, durante 2 anos nós nunca cumprimentamos ninguém à nossa volta? Mas por que a leitura sempre é de lá para cá? Porque os bebês emocionais, os imaturos emocionais, eles olham para a vida como se todos têm a responsabilidade deles. O homem olha para a esposa e ele não olha como esposa, é como mãe. Ela é a mãe dele. A esposa não olha para o esposo como esposa, é o pai. São eternos dependentes. Tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Quem tem criança aqui pequena? Tá. Quem tem filhos? Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Ok. Qual é o primeiro pronome que os nossos filhos aprendem? Pronome? Meu. Isso é meu. Existe 10 brinquedos aqui. 10. E tem um que está debaixo ali da cama. E ele está aqui brincando com um, não está dando nem bola. Aí chega uma outra criança e ele vai pegar aquele brinquedo que está lá debaixo da cama. O que a criança faz? Ele tem dificuldade de lidar com coletividade. O seu olhar sempre é para si. Não, ele não pensa fora de si. São movidos por gratificação instantânea. Ai, ai, ai. Vai fazer um bem e não vai receber assim um prêmio imediato para ver se não azeda do coração. Bebês emocionais. Bebês emocionais que são movidos por aplausos, porque se não aplaudir, o mundo é ingrato. Usam os outros como objetos para atender às suas necessidades. Aí ele vai falar sobre crianças emocionais, que é um outro nível. Crianças emocionais estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Você conhece alguém assim ou não? Você conhece alguém que enquanto está tudo sendo atendido conforme o que ele quer, o que ela quer, o casamento é 1000 maravilhas, mas ela pediu algo e o marido disse: mas meu bem, o orçamento não dá. Caiu a casa. Enquanto recebe, é o melhor amigo. Mas no dia em que pediu um favor e o amigo não pôde fazer, já não é mais amigo.
Eu pensava que era amigo, mas não é amigo. Interpretam as discórdias como ofensas pessoais. Pessoas que não sabem lidar com conflito. Vou te dizer uma coisa: nem todo mundo é obrigado a pensar como você pensa. Nem todo mundo é obrigado a pensar como eu penso. É possível que em nenhuma reunião eu proponho um projeto, eu proponho uma ideia, e grande parte diz: não, pastor, eu acho que isso aqui não flui. Pensei que era amigo, pensei que era companheiro. Pessoas, crianças emocionais, magoam-se com facilidade. Você conhece algum amigo que ele manda um WhatsApp para você, e só de você não responder o WhatsApp ele já encrenca? Se aquela luzinha lá não ficar azul, ele encrenca. Ele encrenca. Pessoas que não amadurecem. Pessoas que não amadurecem. Queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam. Tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Tem grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Aí vai falar sobre adolescentes emocionais. Tendem a ser quase sempre defensivos, sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas. Ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois. Tratam um conflito precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros, fazendo cara feia ou ignorando o assunto por completo. São pessoas que quando vai resolver conflito, ele sempre quer colocar culpa em quem? Você sabe como deveria ser as nossas brigas de conflito? Não, meu bem, é eu que estou errado. Não, meu bem, é eu que estou errado. Não, é eu. As nossas brigas tinham que ser quem vai assumir a responsabilidade. Mas qual é a nossa encrenca? Quem é culpado? É o outro. É o outro. Tornam-se preocupados consigo mesmos, têm grandes dificuldades em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa. Agora, olha o padrão de gente madura. Olha o padrão de gente madura. Identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem com clareza, direta e honestamente. São pessoas objetivas, são pessoas transparentes. Identificam as suas necessidades, já falei, reconhece, administra e assume responsabilidade por suas ideias e sentimentos. Então preste atenção. Existem muitos sofrimentos na nossa vida que nós estamos sofrendo, não foi porque estava lá no plano original de Deus. Claro que nada foge do controle de Deus, não estou ferindo a soberania, mas eu estou dizendo de que existem problemas que às vezes eu estou vivenciando, que é responsabilidade minha. Foi eu que casei sem ouvir Deus, sem ouvir conselho de papai, sem ouvir conselho de mamãe. Foi eu que assumi, porque ele era bonito, porque ela era bonita. E quem diz que beleza faz casamento permanecer firme. Grande parte dos problemas hoje enfrentados são problemas que nós assumimos com as nossas mãos. Preste atenção, Jesus fala de dois tipos de tentação. Jesus diz assim: olha, vigiai e orai para que vocês não entram em tentação. Paulo disse que Deus não permite nenhuma tentação pela qual sem que antes Ele tenha te dado o livramento, o escape. Então existem dois tipos de tentação. Provação, a primeira é aquela que Deus planeja. Deus agendou a tentação de Jesus no deserto.
Foi Deus que levou Jesus para o deserto. Mas existem tentações que não é Deus que agenda, é nós que entramos com os nossos pés. E você sabe qual é o maior problema? É que muitos de nós, quando vamos tratar isso, a gente não chama a responsabilidade para nós. A gente irá dizer que a culpa é de Deus. Por que eu estou orando há tanto tempo? Esse negócio não funcionou, esse negócio não vai. Esse negócio de fé, esse negócio de campanha, esse negócio não flui, porque as coisas permanecem do jeito que está. Amadurece. Chame a responsabilidade. Diga a Deus, eu estou aqui, porque quando eu decidi, eu não orei, eu não te ouvi. O Senhor colocou placas de advertência à minha volta, mas eu não ouvi. Fui com os meus olhos, fui com os meus sentimentos. Mas não tem problema não, eu estou arrependido aqui. Me dê graça para dar a volta por cima. Mas responda. Chame a responsabilidade para si. Quando eu vou cuidar de uma clínica pastoral, de um casal, ou de um homem, ou de uma mulher, você sabe qual é o sinal que eu tenho, que tem esperança? É quando o cara disse: pastor, sabe de uma coisa? A culpa é minha. A culpa é minha. Esse casamento chegou aqui é por causa de mim. Sabe por quê, pastor, que eu desviei? Não foi por causa de igreja não, foi por causa de mim. Epa, tem esperança aqui. Tem esperança aqui. Porque ele chamou a responsabilidade para si. Ele não culpou o A, ele não culpou o B, ele não culpou o C, ele chamou. Isso fala de adultos emocionais, isso fala de maturidade. Jeremias diz assim: de que queixa o homem? Queixa-se do seu pecado. É do seu pecado. Adultos emocionais, mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores, sem se tornar antagônicos. Você pode estar à flor da pele, mas você não perde o equilíbrio da vida. Você pode estar irado, mas quem diz que você precisa xingar? Quem diz que você precisa falar palavrões? Quem diz que você precisa desrespeitar alguém? Sabe por que você está nervoso? Isso é coisa de bebês. Isso é coisa de menino. Gente madura não perde, mesmo quando está sob muitas tensões. Respeitam os outros sem ter de mudá-las. Dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos. Falaremos sobre isso outro dia. Adultos emocionais estão em sintonia com o seu mundo emocional e conseguem entrar nos sentimentos, necessidades e preocupações sem se perder. Adultos emocionais têm a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta as perspectivas dos outros. Eu termino voltando ao nosso texto. Paulo dizia que ele era menino. Paulo disse que ele falava como menino. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então Paulo está dizendo: o meu coração era um coração de menino. Os sentimentos de Paulo eram sentimentos de menino. Quantos sentimentos que nós temos em relação ao outro, e esses sentimentos é de menino. Pirraça de menino. Não é os outros, é eu que sou menino demais, sou menina demais. Me ofendo demais. A maturidade te eleva ao nível em que você não se ofenderá com nada e com ninguém. Porque ofensa tem a ver com orgulho, tem a ver com ego,
Se você tiver que se ofender, não se ofenda por algo que fez a você, se ofenda por aquilo que ofendeu a glória de Deus. E Paulo então fala: mas logo eu cheguei a ser homem, e eu desisti. Essa noite você precisa desistir de alguns meninos, algumas coisas que você olha nessa igreja e você fala: isso aqui eu não engulo. Algumas coisas que te impedem a se entregar por inteiro a esta igreja. Se você averiguar bem de perto, o que está impedindo a tua entrega é um menino que está aí dentro. Algumas realidades em relação ao seu casamento, de você ser peso para o seu cônjuge ao invés de ser combustível. Talvez tenha a ver com algum menino que está aí dentro. Você sabe qual é a ideia desse desistir de Paulo? Paulo diz assim: olha, eu cansei. A vida é ruim demais para quem é menino emocional, menino espiritual, menino com a vida. A vida é pesada demais, não funciona, não flui, não acontece, não há qualidade de vida para meninos interiores. Cansei de qualquer coisa me ferir, cansei de qualquer coisa me desanimar, cansei de qualquer coisa me entristecer. Eu cansei de viver essa vida pesada demais. Eu vou te dizer uma coisa, queridos, às vezes nós precisamos parar e pensar, porque às vezes a maneira com que a gente vive a vida cristã, pastor Rubens, evangelista Reginaldo, parece que quando Jesus fez a igreja, Jesus disse assim: olha, eu vou criar um negócio lá que eu quero que vocês se estouram lá. O jeito que as pessoas vivem, o jeito de ser igreja, parece que quando Jesus pensou a igreja, Jesus pensou numa punição. Não, amados, não. Ser igreja, a Bíblia diz que o fardo é sua, e o fardo é. Então por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Você acha que casamento era para ser um ringue? A minha esposa tem uma palestra sobre casais, que ela fala sobre a rinha. Às vezes existe casamentos, famílias, relação de pais e filhos, que é uma rinha. Não, amados, quando Deus pensou em família, Deus não pensou em um lugar, em um octógono, não. Quando Deus pensou em família, Deus pensou em um ambiente fascinante, para você conhecer Deus, para você experimentar Deus e cumprir o seu propósito. Mas por que às vezes é tão difícil? Porque há muitos meninos dentro de nós. Quantos filhos que não ligam para pais, quantos filhos que passam meses sem falar com pais, com mães, com irmãos. Há muitos meninos. E esta noite você precisa entender uma coisa, e nós já vamos orar. A maturidade, ela não é automática. O seu crescimento físico, a sua estatura física, ela é automática à medida que você se alimenta. Mas a maturidade não, ela não é automática, ela não é natural. A maturidade é uma decisão. E eu termino com essa pergunta: você já se decidiu a amadurecer como discípulo de Jesus? Você já decidiu desistir de ser menino? Eu confesso que existem algumas áreas da minha vida
que existem crianças aqui dentro. E eu oro todos os dias, dizendo: Deus, eu sonho com esse momento em que essa criança venha a crescer. Muitas já se tornaram adultas, outras insistem em ser crianças. Mas esse é o meu alvo. É por isso que eu me alimento de Deus. É por isso que eu levo a sério isso aqui. Até que dentro de mim não haja nenhum menino. Porque na verdade ser criança, nesse aspecto dessa pregação, cansa demais. Ser um marido menino é desgastante demais. Ser um homem menino, ser uma mulher menina, desgasta demais. E Deus está dizendo: você já decidiu. Desista de enfrentar a vida com formatos, com estruturas de pensamentos infantis. A jornada é fascinante. A jornada é fascinante. Pastor, eu quero fazer essa decisão. Eu quero levar a sério as infantilidades, quero dar nomes a isso. Deus é o teu parceiro. Deus é o teu parceiro. Terça-feira que vem, você não pode perder os métodos que Deus usa para te amadurecer. Isso vai te libertar de muitas, mas de muitas realidades da sua vida. Fica em pé comigo, nós vamos orar. E eu quero que após a pregação, você não vá embora. É o mês das surpresas. É o mês das surpresas. E nós estamos terminando alguns minutos mais cedo, porque aqui embaixo tem um café te aguardando. Então será muito bom se você não fosse embora de imediato. Fica ali uns 10 minutos. Pastor, quer dizer que eu vou jantar? Ainda não. Quem sabe vai vir uma sopa aí para frente, né? Mas hoje é um cafezinho, é um chá, é um café com leite, é uma bolachinha. É um momento de comunhão, de você estar junto com a sua família e ter aí um tira-gosto. Então acabou o culto, já pode descer ali embaixo e vai se acomodando ali. Não fica sozinho, não se isole, não se isole. É para ter comunhão. É para ter comunhão. Vocês me entenderam? Digam amém. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos orar. Vamos orar para que a gente desiste de pensar como menino. Que a gente desiste de sentir sentimentos infantis. Que o nosso coração não venha a ser eternos bebês. Deus quer te dar crescimento. Pastor, é fácil? Eu acho que não é a palavra que você precisa pensar agora. A palavra que você precisa pensar é possível. É possível. Deus vai te dar o caminho. Deus vai te dar o roteiro. Apenas segue. E você crescerá. E você amadurecerá. Pai, obrigado. Porque existe, Senhor, em nós muitas batalhas que nós queremos resolver com armas infantis, que nós queremos resolver com argumentos infantis. Pai, nós estamos aqui para decidir.
Não queremos ser crianças interiores. Não queremos ser bebês eternos. Ah, Senhor Jesus, ajuda-nos a amadurecer, porque nós queremos acessar as riquezas, nós queremos acessar os dons, nós queremos acessar as realidades eternas que o Senhor preparou para nós. Deus, nós queremos nos alimentar de conteúdos do Teu ser mais profundos. Nós queremos Te conhecer, não com as águas no tornozelos. Ah, Deus, dai-nos coragem de desistir das coisas de menino. Ajuda-nos, Deus, a deixar as coisas de menino. Ah, bendito seja o Teu nome. Eu abençoo a vida deste homem, eu abençoo a vida desta mulher, eu abençoo este casamento, eu abençoo esta casa. Que o Teu Espírito conduza cada um destes ao caminho da maturidade, a coerência de gente madura, a pensamentos, a entendimentos. Espírito de Deus, venha nos amadurecer. Dai-nos ouvidos para praticar, para que nós não permanecemos na mesma estatura. Pai, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que se estabelece hoje uma nova fase, que se estabelece hoje uma nova estação nesta casa, uma nova estação neste coração. Eu profetizo hoje que a maturidade que está a caminho vai levá-la a lugares mais altos em Ti. Em nome de Jesus, eu profetizo que o que esta casa viverá, que o que este casamento viverá, o que este coração viverá, será algo muito sublime, porque ele acessará, ele experimentará coisas mais profundas do Teu coração. Se você crê nisso, diga amém. Amém, amém e amém.